Onde nós estamos verdadeiramente? Muitos já devem conhecer. Se trata de um conto indiano. Mas aí eu abreviei porque essa não é a finalidade, não é o assunto que eu vou tratar. O assunto que eu propus hoje é falar sobre o capítulo 21 do Evangelho, que fala dos falsos profetas. Mas antes, então, para que a gente aproveite o que eu vim trazer aqui, eu quero falar sobre esse conto indiano, que a moral dele é: onde estamos verdadeiramente? Acontece que haviam 2 jovens e cada um morava numa margem do rio diferente. E certa feita, uma noite, eles se cruzaram os barcos para atravessar esse rio. E no meio, então, quando cruzou os 2 barcos, cada barco com um jovem diferente, eles se cumprimentaram e disseram: onde você está indo? E o primeiro jovem disse: eu estou indo numa festa que vai ter lá na margem, lá do lado de que você veio. Você não vai? Aonde você está indo? E o outro jovem respondeu: eu estou indo no templo, porque eu sei também que hoje vai ter uma preleção muito bonita lá e eu não quero faltar. Bom, então se despediram e cada um rumou para o seu destino, né? Mas aquele que foi para a festa ficou com peso na consciência, porque ele disse assim: nossa, eu deveria ter ido lá no templo para assistir a preleção. E aquele que foi para o templo também ficou com o coração apertado, porque ele disse: mas como eu sou tolo, eu sou jovem, eu deveria ter ido para a festa, aproveitar a festa. E assim eles passaram a noite toda, lamentando onde estavam. Então, eu queria pedir para vocês, eu sei que a nossa mente é dispersiva, principalmente na época que nós estamos vivendo, né? Então a gente vem aqui para o templo, e aí a gente lembra de alguma coisa que nós deixamos em casa. Vai chover, esqueci de recolher a roupa. A hora que eu voltar, eu tenho que tirar tal coisa da geladeira para amanhã fazer. Estou falando só tarefas das mulheres, não, mas os homens também têm as suas preocupações. Então deixemos as nossas preocupações, porque esses 2 jovens, depois no final de cada evento que eles estiveram, eles passaram por um outro evento da natureza. Houve um tornado nessa localidade, né? Porque é um conto indiano e lá na Índia existem as monções, que são problemas climáticos que de repente muda, né? Tá tudo bem, daqui a pouco vira uma tempestade. E isso aconteceu. E o barco deles virou no retorno e eles morreram e chegaram então lá no céu, né? E chegando lá, aquele que foi para a festa foi convidado a entrar. E o que foi para o templo ficou indignado: mas como pode? Eu fui no templo. E aí quem estava lá, né, de porteiro, fazendo essa seleção de quem entra ou não, disse assim: mas ele estava na festa com o coração no templo. Então, onde nós estamos verdadeiramente? Isso significa muito de coração, de pensamento. Então, a gente pode estar dentro de uma festa, mas se os nossos pensamentos estiverem ligados a coisas superiores, é para lá, então, que nós estamos sintonizados. Então, eu pediria para que vocês tentassem não se dispersar muito, porque também, né, a psicologia, a psiquiatria, eles fizeram estudos e disseram que de tudo que a gente escuta, por exemplo, uma palestra, a gente fica só com 10%. Mas agora, na atualidade, nós temos as gravações. Eu costumo assistir palestras que eu gosto muito mais de 2 vezes. Porque eu quero absorver aquele conhecimento que às vezes eu não consigo de primeira. E na segunda eu falo: nossa, eu não ouvi isso, eu estava lá e não ouvi. Porque será que eu estava verdadeiramente, naquele momento, prestando atenção? Então, geralmente, não. Bom, Márcia, você que é palestrante como eu, a gente sempre fala, quando a gente é chamada aqui, a gente está com o coração
palpitando e as mãos tremendo. Eu ainda estou tremendo um pouquinho, para você ver que não é só você. E eu digo assim, o dia que eu não passar por essa sensação, eu não sirvo mais para dar palestra. O dia que eu não me emocionar de ser chamada aqui no púlpito, eu não sirvo mais. E o dia que eu sair daqui achando que eu falei tudo que eu tinha preparado, que eu fui demais, eu também tenho que me aposentar. Porque eu sempre saio achando que eu não fui boa, não falei tudo que eu deveria falar. E acho que o dia que eu me achar, então eu não sirvo mais. Porque a primeira coisa de um profeta, de um missionário, de alguém que se dispõe a falar, é a humildade. Bom, vamos então ao tema que eu me propus. No capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o título: Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, começa-se assim: conhece-se a árvore pelo fruto. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de pele de ovelha, e que por dentro são lobos ferozes. A gente já conhece muito bem essa frase, né? Falar por fora é uma ovelha, por dentro é um lobo. Os antigos sempre repetiam e nós nem sabíamos que é uma expressão da Bíblia, que está lá no Evangelho. Então, nós podemos, conhecendo essas pessoas, como que a gente faz para saber se é uma ovelha que está, né, mascarando um lobo? Pelos frutos que esta pessoa produz. Pela maneira com que ela age, a ação, a atitude que ela tem, nós podemos saber se estamos diante de uma ovelha ou de um lobo disfarçado de ovelha. Então, nós não podemos colher uvas nos espinheiros ou figos nas sarças. É o que diz, então, o Evangelho. E toda a árvore boa, ela tem que produzir frutos bons. E toda árvore má produzirá, então, frutos condizentes com ela. Então, uma árvore boa não produz frutos bons, a boa produz, e toda árvore que não produz, ela será cortada e lançada ao fogo. Isso está em Mateus, no capítulo 7, versículos 25 a 20. Então, nós temos que tomar cuidado para que alguém não nos seduza, e isso são palavras de Jesus. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e muitos então serão seduzidos por essa falácia. Então, a gente tem que lembrar sempre que haverá e sempre houve falsos profetas, o tempo todo. E nós, às vezes, achamos que os falsos profetas estão só encarnados. Mas o tema que eu propus hoje é para falar dos falsos profetas desencarnados. Bom, antes de falar, então, dos falsos profetas, qual será a missão de um profeta, de um verdadeiro profeta? Disse, de todo enviado de Deus, com missão de instruir os homens e de renovar as coisas, de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Essa é a missão do verdadeiro profeta. E nós, pela caminhada nossa na Terra, nós encontramos muitos missionários, pessoas que estão imbuídas, então, de instruir os homens, de revelar o que está oculto e os mistérios da vida espiritual. E também nós nos deparamos, então, nessa nossa jornada, com prodígios dos falsos profetas. Então, em todos os tempos, todos, antes de Jesus, depois de Jesus, sempre houveram homens que exploraram, em proveito das suas ambições, os seus interesses ou anseio de dominação. Porque eles tinham certos conhecimentos e, a fim de alcançar, então, prestígio com esses conhecimentos, né, de pseudos sábios, né, de sobre-humanos, que eles pretendiam, então, dizer que estavam numa missão divina. Então, são esses os falsos cristos e os falsos profetas.
Olha, existe um conto filosófico também de Sócrates, que é o mito da caverna. E no mito da caverna a gente pode ver bem essa dominação, né? Daqueles que já saíram da caverna, então sabe que existe mundo fora, e aí eles voltam para a caverna para dominar aqueles que têm medo de sair. O mito da caverna, falando bem simploriamente para quem não conhece, é um conto é um mito que fala sobre nós, porque o mito sempre fala do nosso eu interno. Então, o mito da caverna, algumas pessoas ficam aprisionadas. Sócrates não explica o motivo, mas a gente também não tem que ficar se aprofundando. Por que eles estavam acorrentados? Quem acorrentou? Não. O que nos interessa é que eles estavam lá aprisionados dentro da caverna e pela entrada da caverna se mostrava luz que refletia na parede. Então, esses homens que ficavam virados para essa parede, também não sabemos por que não se desviravam da parede, né? A gente não tem que ficar questionando, tem que pegar a profundidade do mito. E aí, esses homens só olhavam para a parede, viam sombras e acreditavam que o mundo era feito de sombras. E que aquelas sombras, às vezes, eram monstros, né? Porque passavam sombras enormes. Então, eles viviam ali conformados. E os senhores, né, que já haviam saído, aquelas pessoas que conseguiram se livrar das correntes e ir para fora, eles viram que tinha um mundo, que tinha muita coisa, que eles estavam ali, então, constritos, né, a uma situação que não era verdadeira. Mas eles usavam esse conhecimento para escravizar os que estavam dentro da caverna. Então, assim também somos nós. Quando nós não estudamos a doutrina espírita, quando nós não temos conhecimento, pessoas que já têm certo domínio, às vezes até é um domínio mediúnico, ele tem uma mediunidade mais aguçada, então ele se aproveita desse conhecimento, daquilo que ele consegue enxergar além, para nos subjugar. Então, esses são falsos profetas. E aí, quem é que já não se deparou? Aí eu trouxe aqui uma jurisprudência sobre os falsos profetas. Olha isso que interessante. Centro de caridade. Isso aqui estava num poste, um cartaz. Centro de caridade. Trabalhos infalíveis para todos os fins. Trago pessoa amada rastejando. Consultas por 1 quilo de alimento. Olha a esperteza, né, da criatura. Então, ela coloca, olha, 1 quilo de alimento, eu sou caridoso, eu estou fazendo caridade. Então, muitos inocentes que não conhecem, né, isso não existe. Primeiro, que quem tem um pouquinho de conhecimento sobre a espiritualidade sabe que Deus que nos criou, respeita o nosso livre-arbítrio. Então, ninguém vai vir rastejando porque eu fiz um trabalho até mim. Então, mas eu posso não ter nenhum conhecimento, ser ali um escravo da caverna, acreditar nas sombras e cair numa armadilha dessa, né? E quantos não caem? Às vezes está tão apaixonado, tão desesperado, que acredita em qualquer coisa. Olha a outra. A casa do famoso pai de Ogum. Traga o seu amor de qualquer parte do mundo em 5 horas. Ele deve ter jatinho, porque os aviões de carreira, os aviões comerciais, da Itália para o Brasil, você não chega em menos de 11 horas, mas ele traz em 5 horas. Então, eu vou conversar com ele, porque meu amor está lá na Itália, ver se ele traz em 5 horas para mim, né? E aí, para completar, ele coloca oportunidades, chicletes de batom da amarração, essência da paixão, milkshake da beleza e outros. Ó, a mulherada, milkshake da beleza. Mas eu não vou dar o telefone dele para vocês. Olha, promoção, qualquer tipo de trabalho, consulta por R$ 77,00. E por fim, a última, UTI espiritual. Olha isso. Essa é boa, essa aí é amor perdido.
eu trago de volta quem você ama melhor do que era antes. Gente do céu! Então, vocês percebem como existem pessoas se aproveitando da mediunidade que foi dada a elas, que não é para se fazer comércio, não é para se iludir, para se enganar, mas eles estão aproveitando. E aí muitos perguntam assim, mas e como fica? É um direito deles escolher a trilha, o caminho que eles quiserem fazer. Eu me lembro que o Chico Xavier foi perguntado no Pinga Fogo de 1959, que foi um sucesso na TV Tupi, e aí o repórter disse assim para ele, muito bonito tudo que você fala, mas a maioria não acredita. Muita gente não acredita no que você fala, nos seus livros, no espiritismo. E aí, o que você tem a me dizer? E o Chico, com aquele jeitinho dele, respondeu, é um direito das pessoas não acreditarem. Como é um direito desses irmãos aqui se servirem dessa profissão de falsos profetas. Depois eles vão se ater com a responsabilidade de todos os seus desvios. Então, por isso que nós aqui das casas espíritas falamos para todos, estudem para que vocês não caiam em armadilhas. Porque eles são ardilosos, os falsos profetas. Eles colocam, você vê, 1 quilo de alimento, aí você fala, é caridade. Colocou casa de caridade, usou o termo caridade. Agora você acha que alguém que se preste a caridade vai trazer o outro rastejando para você. Aqui no Irmã Catarina, quando nós temos atendimento mediúnico, e no início eu não estava bem, eu estava precisando, tudo que eu encontrei foi consolo, foi aconselhamentos para ser forte, para estudar e para eu trilhar o meu caminho, para eu estudar, para eu crescer. A melhor coisa, me disseram aqui, que eu podia fazer por mim era estudar e crescer. E eu iria encontrar os caminhos. Então, isso é conselho de uma casa séria. Espírito nenhum que atende nessa casa se presta a trazer o seu amor, a fazer o outro aparecer na sua casa rastejando e te pedir perdão, a fazer você ganhar na loteria. Isso não é papel de missionários e de profetas sérios. Então, por isso que nós falamos que o estudo é necessário. Então, o fato de certas pessoas realizarem alguns prodígios não constitui sinal de uma missão divina. Porque eu, quando era jovem, tinha 15 anos, a minha mãe está aqui, ela sabe, eu adorava ir numa cartomante. É diversão até, né? Para gente que é jovem, não tem conhecimento nenhum. Eu queria saber com quem eu ia casar. Isso era a grande questão da minha vida, muito importante. E aí, ela dizia, essa pessoa já até faleceu, e ela me conheceu de pequenininha, ela achava muita graça, né? E aí, a gente tinha, então, uma certa amizade, não era só aquele comércio que ela realizava, e ela dizia que eu ia casar com um loiro, e eu falava, eu não quero, eu gosto do moço de cabelo preto. E ela falava, mas você vai casar com um loiro, e ela acertou. Há alguns acertos, eu estou contando isso para vocês entenderem, que há alguns prodígios que os falsos profetas realizam. Porque eles têm o espírito que está intermediando com o encarnado ali, ele tem um certo alcance maior que o nosso. Alguns conseguem ver a programação espiritual que nós fizemos para a nossa vida. Mas esse alcance não é tão longo assim. E também o nosso futuro depende do que nós estamos fazendo no nosso presente. É muito importante o que você está fazendo. Existe também um outro conto indiano, vou contar bem resumidamente para explicar isso. Existia um sábio numa tribo e ninguém dava sossego para esse sábio, porque o tempo todo ele fazia previsões e ele acertava. E ele não tinha sossego nem para dormir, nem para comer, ele resolveu fugir e ir morar recluso na floresta.
E todo mundo queria saber onde está esse sábio que faz previsões certeiras. Um dia, 2 meninos muito que procuraram, encontraram esse sábio. E lógico que falaram para ele, fizeram uma chantagem e disseram: se o senhor não fizer uma previsão sobre o nosso futuro, nós vamos contar para toda a aldeia onde você mora. E ele, então, né, cedeu ao desejo dos meninos. E aí ele disse: olha, você, daqui 1 ano, você vai ser rei. E aí o menino ficou todo feliz. E falou para o outro: daqui 1 ano você vai morrer. Duro, né? Pensou a gente saber de uma previsão dessa, sabendo que a pessoa é certeira? Bom, os dois voltaram para a aldeia, mas o sábio, antes que eles fossem embora, disse assim: olha, mas essas previsões que eu fiz dependem da atitude de vocês. Eles não ouviram. Saíram lá, eu vou ser rei, e o outro muito triste, preocupado, porque ia morrer. E passado 1 ano, nem aquele que ia ser rei virou rei, nem aquele que ia morrer, morreu. E eles ficaram muito bravos, porque eles contaram para a aldeia toda que um ia morrer e o outro ia ser rei. E aí, aquele que ia ser rei se tornou insuportável. Ele já começou o seu mandato naquele dia mesmo, quando ele voltou. Tudo que faziam para ele, ele dizia: olha, eu vou ser rei, quando eu for rei, eu vou te mandar para a forca. Quando eu for rei, eu vou fazer tal coisa com você. E o outro que ia morrer, ele vivia cada dia como se fosse o último, fazendo o seu melhor. Ele se tornou uma pessoa melhor, ele se despedia de todos amorosamente, ele se tornou um melhor filho, um melhor amigo. E passado 1 ano, nada aconteceu. O que eles resolveram? Nós sabemos onde mora aquele ser. Foram lá tirar satisfação. E chegando lá, eles falaram: olha, nem eu virei rei e nem ele virou, nem morreu. Mas antes de chegar na casa, tem um detalhe importante. Eles encontraram em uma árvore amarrado um saco de moedas de ouro. Então pegaram e foram até a casa do sábio. E para pegar esse saco de ouro, aquele que ia morrer se machucou. Mas foi um corte sem muita importância. E chegaram lá na casa e disseram: olha, nós viemos aqui porque já se passou 1 ano e pouco e nada aconteceu. Eu só encontrei agora no caminho esse saco de moedas e mais nada. E aí o sábio disse: mas vocês esqueceram que eu disse que tudo dependeria do que vocês fizessem no decorrer desse ano. Tudo que você fez, o que você merece, não é mais uma coroa, nem um reinado. Esse saco de moedas lhe basta. E você, que tinha então um karma, né, de morte, por tudo que você se modificou, o seu karma de morte só se resume agora a esse corte no seu braço. Então você tem toda uma vida aí para viver e continuar a sua jornada. Então essas previsões é exatamente isso. Depende do que nós fizermos, elas acontecerão ou não, porque o nosso futuro somos nós que desenhamos, nós que planejamos, e planejamos antes, quando estávamos na espiritualidade. Então, como é que eu sei se eu estou realmente diante de um verdadeiro profeta ou de um falso profeta? Primeiro, que um missionário não cobra pelos seus serviços. E o verdadeiro profeta, a gente se reconhece por várias características, e elas são exclusivamente morais. Então, meus bem-amados, diz aqui Jesus, né, na epístola de São João, não creias em qualquer espírito. Experimenta se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E o espiritismo, então, revela outra categoria bem mais perigosa que falsos cristos e falsos profetas. E que a gente não vai encontrar também só nos homens. Nós vamos encontrar também em espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomaram nomes
venerandos, para então, sob essa máscara que se encobrem, facilitar a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Quem será que... Bom, eu me deparei várias vezes, porque eu trabalhei em uma casa espírita como esclarecedora de uma reunião mediúnica. Então, eu me deparei várias vezes com espíritos enganadores, pseudo-sábios, hipócritas. Eu me lembro que uma vez um espírito se manifestou e se apresentou para mim como um anjo da guarda. E eu achei aquilo inusitado. Falei, anjo da guarda? Mas como eu já havia estudado, já havia feito Coen 2 anos com o Richard Simonetti, pensei, primeiro, que um espírito venerando, ele não se auto-intitula. Ele não vai chegar e vai dizer, São Francisco de Assis, sou São Francisco de Assis. Esse espírito vai chegar com tanta humildade que dificilmente eu vou conseguir saber quem ele é. Às vezes eu posso estar falando com um espírito de uma superioridade absurda, mas ele vai se ocultar, ele não vai dizer quem ele é, pela humildade que ele tem. E esse espírito, então, se disse um anjo da guarda, e eu disse, prazer, nunca falei com um anjo da guarda. Mas eu estava ironizando. E ele deu uma gargalhada e aí se denunciou. Porque as máscaras caem. Às vezes não é assim tão de início, né? A pessoa já se declara. Às vezes eu ia lá conversar e ele estava lá bonzinho e falando, e aí a gente ia dando corda, a máscara caía. Eu me lembro uma vez que um disse assim, olha, você continua nas suas palestras, com as suas palestras, porque eu vou ajudar você, você vai ficar muito famosa, ó, já peguei a primeira palavra, vai ficar muito famosa, vai viajar o mundo, e a minha médium aqui vai ser sua assessora, vocês vão ganhar muito dinheiro. Olha, três caracteres ele deu. E eu falei, muito obrigado, viu, meu irmão? E fui conversando e falando. E aí depois nós fomos conversar com a médium, porque esse espírito se manifestava todos os dias, a qualquer momento do dia com ela, e ela estava fascinada. Ela achava que realmente se tratava de um mentor, quando na verdade era um obsessor por fascinação, né? Que ele encanta a pessoa e a pessoa não aceita que ela esteja obsidiada. E eu falei, expliquei para ela, ela não aceitou. A situação se agravou porque ninguém conseguiu ajudá-la, a ponto dela ser internada, de ter que ter intervenção psiquiátrica. E depois que ela saiu, a família conseguiu levar ela para fazer o curso, para estudar, e hoje ela é uma médium maravilhosa. Por isso que é necessário o estudo, para que a gente não caia nas armadilhas de um pseudo-sábio, que vem falando coisas que realmente, inicialmente te convencem, mas ele não consegue, a máscara cai, a pele da ovelha sai e o lobo aparece. Então é isso que o Evangelho diz. E o Espiritismo então nos faculta os meios de nós experimentá-los, porque todas essas características nós vamos saber se nós estamos diante de um falso profeta ou um profeta realmente. Então nós não podemos acreditar em qualquer manifestação espiritual. Eu já ouvi muitas vezes o César Moron dizer aqui, há espíritos que têm menos conhecimento do que nós. Então, conversando a gente vai entender. E às vezes eles precisam da nossa conversa porque nós estamos também fazendo caridade a eles. Então, vocês podem falar, mas quais são as características, além dessa superioridade moral, de um verdadeiro profeta? Então, vocês acham que Deus e que Jesus, que governa o nosso planeta, ele deixaria qualquer pessoa comandar, né, comandar uma casa como essa, comandar trabalhos como os trabalhos que Kardec comandou, Chico Xavier comandou, né? Então, ele confia, o general que ele coloca na frente do exército é alguém de muita moralidade.
e que nós podemos, né, dizer aqui, nós tivemos o nosso querido Chico Xavier. Nós tivemos muitos missionários, Madre Teresa de Calcutá. Nós temos missionários ocultos também, fazendo pequenos serviços. No final eu vou dizer para vocês se nós somos missionários ou falsos missionários, porque todos somos missionários, todos temos uma missão aqui na Terra. Alguns pode ser pequena, mas todos têm a sua importância. Então, o verdadeiro missionário de Deus, em primeiro lugar, ele ignora a si mesmo. Todos que chegavam e beijavam a mão do Chico, se ajoelhavam ao Chico, ele se ajoelhava e ele beijava a mão também. Porque ele não se sentia maior do que aquele que estava beijando a sua mão. Aliás, Chico sempre disse que ele era um subverme, porque até o verme tinha mais utilidade do que ele. Então, o verdadeiro missionário, ele não se diz missionário, ele não se diz profeta. Ele não é revelado, então, por essa autodenominação. Eles se revelam, sim, pelos seus atos. Eles são adivinhados. Ao passo que os falsos profetas, eles próprios se dizem enviados de Deus. Então, quando foge dessa pessoa, quando diz, eu sou enviado de Deus. Eu trouxe aqui um trechinho que eu achei muito importante ler para vocês. Olha o que o Chico dizia, quando ele foi questionado sobre a sua mediunidade e sobre a sua missão. Eu sei que eles me trouxeram muita responsabilidade, quanto ao caso da popularidade também. Eu sei que cada amigo faz de nós um retrato para uso próprio, e cada inimigo faz outro. Olha que sabedoria. Mas diante do mundo espiritual, nós somos aquilo que os outros, nós não somos aquilo que os outros imaginaram. E sim, somos o que nós verdadeiramente somos. Então, desse modo, eu sei que eu sou um espírito imperfeito, e eu sei que eu sou muito endividado, com necessidade constante de trabalhar, dominar-me, burilar-me perante as leis de Deus. Então, realmente é um profeta vindo de Deus, porque ele nunca se achou mais. Ele sempre achou que ele tinha que trabalhar, se dominar, se burilar, e que ele era um espírito imperfeito. Bom, os falsos profetas da erraticidade. Bom, erraticidade, não sei se todo mundo sabe, mas é o estado dos espíritos errantes, isso é, que não estão encarnados. E durante esses intervalos das nossas reencarnações, nós dizemos então que o espírito está na erraticidade. Mas como eu disse lá no início, que nós temos o livre-arbítrio aqui, os espíritos também têm livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio do espírito, quando ele chega lá na espiritualidade, né, que nós denominamos erraticidade, eles também têm liberdade para estudar, para se melhorar, para progredir. Mas tem aqueles que não querem, que querem ficar aqui ligados a nós por vários motivos, às vezes até por nossa própria culpa, né? De ficar chamando com aquela saudade, com aquele apego. Então eles não conseguem. E aí eles chegam aqui, se ligam então a algum encarnado e aí resolve então se aproveitar das facilidades e da visão maior que ele tem enquanto espírito. Então, os falsos profetas então, não se encontram, como eu disse, só entre os encarnados. Há também esses espíritos orgulhosos que se fazem, né, se dão nomes, né, venerandos, se fazem passar por Bezerra de Menezes, por Eurípides Barçanufo, por santos e etc. Mas eles têm o direito de fazer o que eles querem, de ficar lá estacionados ou se comprometendo, assim como nós temos o direito de escolher. E cego, portanto, são os homens que se deixam cair por tão grosseiro embuste, né? Porque a gente sempre tem que passar pelo crivo da razão e do bom senso.
e ver se realmente nós estamos falando com um espírito de luz ou um espírito ainda que precisa de esclarecimento, ou é maldoso, é jocoso, brincalhão. Bom, para que a verdade chegue até a gente, Deus nunca vai usar de um único profeta. Então, esse também é mais um indício quando alguém se disser, olha, eu sei toda a verdade do que vai acontecer. Não pode uma única pessoa saber a verdade, um único profeta. É quando a verdade tem que aparecer, ela surge em pontos diferentes. E Kardec usou isso também para trazer para nós todas as questões, as revelações do mundo espiritual. Ele não ouviu um único profeta, um único médium, né? Bom, deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Bom, outra coisa. Até o Chico Xavier, com a sua humildade, passou também por questões difíceis. Acho que muitos têm conhecimento daquela revista Cruzeiro, quando 2 repórteres se apresentaram na casa do Chico para fazer uma entrevista, que ele estava muito famoso, e aí eles bateram lá dizendo que queriam fazer uma entrevista com o Chico. E eles disseram que eram ingleses, né, muito habilidosos, falavam com sotaque falso, né, um falso sotaque. E o Emmanuel deixou o Chico por conta própria, porque naquele momento o Chico ficou meio vaidoso e recebeu os 2 repórteres lá, e eles então tiraram fotos e mais fotos. Tem uma famosa foto da banheira que depois Chico ficou muito envergonhado, e aí eles fizeram a matéria, e antes de ir embora, Emmanuel falou para o Chico, dá um livro para cada um e autografa. E o Chico fez isso. E autografou o livro com o nome verdadeiro dos repórteres. Fechou e presenteou. Quando eles chegaram na redação, mandaram a matéria imediatamente para a revista, foi rodar. E um deles teve a curiosidade de abrir o livro. E quando abriu, quase caiu das pernas, porque viu que eles tinham enganado o Chico Xavier, o médium, mas não tinham enganado Emmanuel. E Emmanuel colocou o nome deles, o verdadeiro nome. Aí ele ligou desesperado para o outro, falou, já rodou? Já rodou, está rodando. Você abriu o seu livro? Não, por quê? Vá lá e abra o seu livro. E aí eles se arrependeram profundamente e, passado alguns anos, foram lá pedir perdão para o Chico Xavier. E Chico perguntou para Emmanuel, por que você deixou que isso acontecesse comigo? Para você ver, meu irmão, que nós todos somos falíveis. Ninguém é infalível. E a partir desse episódio, fizeram uma pergunta para Chico, né? Que ele achava da mediunidade, se ele era um médium falível, né? E ele respondeu que nenhum médium é perfeito, principalmente se ele está obsidiado. E a manifesta obsessão, quando um médium só é apto a receber a comunicação de um determinado espírito, por mais alto que esse procure se colocar. E é verdade, gente. Chico Xavier não tinha só Emmanuel, ele tinha uma pleiade de espíritos que lhe assessoravam. Bezerra de Menezes para as receitas, né? Para as receitas homeopáticas. André Luiz para as pesquisas que traziam a ciência do mundo espiritual. Meimei para as poesias e para a educação infantil. E outros que eu não vou me lembrar, mas era uma pleiade de espíritos, né? E o Emmanuel era o coordenador dessa turma que vinha assessorar o Chico. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque assim, de certo modo, de certo que o mundo espiritual permitiu que eu passasse por essas provações para me mostrar que, embora eu recebesse livros dos instrutores espirituais, isso não me criava privilégio algum, e que eu estou cumprindo um dever, e que eu sou médium. Então, eu sou falível como qualquer outro, com necessidade constante de oração e trabalho.
boa vontade e vigilância. Então, isso vem de Chico. Se ele dizia que era preciso orar, trabalhar, vontade e vigilância, orar e vigiar, e está aqui. Imagine nós, se não temos que tomar muito cuidado. Bom, diz também, né? Não acrediteis, eu vou repetir o que eu já falei, mas é importante. Não acreditem em todos os espíritos. Experimentai se eles são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, e se depara ocasião para isso, eles não vão perder a oportunidade. Então, assim, aquela fase de juventude lá, tem que passar, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai estudando, não tem mais como acreditar que alguém que comercializa a mediunidade ou que a usa com características que a gente vai sondando pelos conselhos que não vêm de Deus. Quando envolve dinheiro, orgulho, ambição, você vai ser famoso, você vai ganhar dinheiro. Isso, a espiritualidade não se dá esse papel. Eu vou te dar o número da Mega Sena. Isso não vem realmente de Deus. Bom, e será que a gente em algum momento é falso profeta? Porque eu disse que todos nós somos missionários, né? Profetas são missionários. Eu disse que todos temos missão. E será que nós também não agimos como falsos profetas? E aí eu vou falar algumas coisas aqui e vocês me dizem se a gente geralmente não é dessa forma. Quando a gente crê na existência dos espíritos e essa crença não faz com que nos tornemos melhores, mais dignos e indulgentes para com os nossos semelhantes, mais humildes e pacientes, principalmente na diversidade, nós somos falsos profetas. Porque se a gente, se a gente não se torna melhor, porque o profeta missionário, ele quer o tempo todo se burilar, se melhorar. E ele trabalha para isso incessantemente, para amanhã ele ser melhor do que ele é hoje. E se a gente não é humilde, paciente, principalmente na diversidade, e quantos se diziam espíritas e agora na pandemia se desesperaram. Aliás, tem muitos que falam, não volto para a casa espírita, porque agora tem o Ômicron. Né? Está na hora da gente voltar, está na hora de nós nos fortalecemos, nós nos vacinamos, nós tomamos as medidas corretas, necessárias. E nós precisamos estar aqui, porque aqui é formada uma egrégora. A egrégora é quando nós marcamos local e horário, e é com a espiritualidade. E aí, imagine que cada um de nós tem um mentor. Cada um de nós tem uma pleiade de espíritos que cuida de nós. E eles comparecem aqui. Todos também recebem o chamado. Olha, o Alessandro vai estar segunda-feira, a Renata, a Dona Odete, etc. É formado um conjunto de espíritos que estão aqui para depois dar os passes em cada um de vocês. Eles compareceram na casa de vocês? Compareceram, sim. Mas aqui há um grupo enorme, há uma legião de espíritos reunidos. E quando a gente reúne um feixe para quebrar é difícil. Imagine a força que esse feixe, quando a gente reúne um feixe de bambu, ninguém quebra. E é assim que se forma aqui nas casas. Por isso que nós precisamos retornar. E também, será que nós não somos falsos profetas? Quando Cristo nos pediu que a gente amasse o nosso próximo como a nós mesmos, e aí a gente continua sendo avaro, sendo egoísta, sendo orgulhoso, sendo levita. Ontem, a palestra de ontem aqui foi a parábola do bom samaritano. E qual não foi a minha surpresa que eu descobri e assumi, porque foi feita a pergunta quem nós éramos, e eu disse, eu sou o levita ou eu sou o sacerdote. Porque se vocês se lembrarem da parábola do samaritano, né, ele está descendo um monte de Jerusalém a Jericó e encontra alguém caído, machucado, como um mendigo, necessitado de ajuda.
E o sacerdote, o levita, passam a distância dessa pessoa, né? Se fosse agora, atravessava de calçada. E eu disse, olha, eu acho que eu também atravessaria a calçada. Porque nós temos medo do pedinte, medo de ser assaltado. Então, a gente tem que reconhecer ainda as nossas fraquezas. Não adianta eu falar, ai, não, eu iria ali correndo ajudar. A gente tem medo, infelizmente. Mas já que a gente tem medo, vamos fazer caridade com aqueles que estão lá com as mãos postas. Vamos levar cesta de Natal para as pessoas que não vão nos agredir. Se a gente tem medo dos que estão caídos na rua, vamos levar para os que estão nas casas passando fome. Vamos diminuir um pouco, né, essa nossa condição de levita ou de sacerdote. E será que também a gente não é falso profeta quando nós nos colocamos na posição de trabalhadores da primeira hora? A parábola do trabalhador também, né, dos trabalhadores de última hora, as pessoas questionam porque um chegou na primeira hora, o outro chegou na segunda e o outro chegou na última. E todos receberam o mesmo salário. E aí a gente acha injusto. Por quê? Porque nós sempre nos colocamos na posição de trabalhadores da primeira hora. Então, eu vou assistindo essas palestras, eu vou ficando cada vez mais preocupada com a minha condição. Porque eu achava, né, que, nossa, eu conheço a doutrina, eu estou arrasando. Imagina, tá nada. Descobri, então, que eu sou trabalhador de última hora, descobri que eu sou levita ontem, ou sacerdote, e descobri outro dia, assistindo a palestra do filho pródigo, que eu não era aquele filho que ficou ao lado de Deus, porque eu sempre achei que eu era o filho bonzinho. Imagina que eu sou o filho pródigo. Todos nós somos o filho pródigo. Todos aqueles que se desviam, em alguns momentos, do que é correto, somos o filho pródigo. Mas a gente lê e sempre se coloca na melhor posição. Então, assim, eu fiquei bem decepcionada, porque durante a pandemia nós fizemos muitas lives e eu assisti muitas palestras, até porque eu tinha que assistir, porque eu estava entrevistando, recepcionando a pessoa, então eu tinha que assistir. E então eu não podia escolher os títulos, era o título que o palestrante trazia. E aí eu fui ficando murchinha lá na cadeira. Meu Deus, eu sou filha pródiga, eu sou trabalhadora de última hora. E ontem eu descobri mais uma de mim, que eu sou levita. É difícil, mas nós não podemos desistir, gente. Não podemos desistir. Ontem eu saindo daqui, meus amigos palestrantes que estavam aqui, nós saímos, descemos a escada rindo, feliz, e um me disse assim, se ele estiver assistindo, se ele não estiver, amanhã eu vou mandar para ele assistir e vou falar, falei de você. Porque ele virou e disse assim, a Renata tem uma vida cor-de-rosa, a vida dela é boa. Ela não tem problema, né, Renata? Eu falei, aham, isso é o que você pensa. Mas eu também aprendi, porque eu li muito sobre Francisco de Assis, que foi um profeta, que foi Kardec depois, que foi nosso Chico Xavier. São as reencarnações de Chico Xavier. E esses foram João Evangelista. E eu aprendi que, se eu quero seguir Jesus, se eu quero propagar as palavras de Jesus, eu tenho que ser feliz, porque eu estou servindo o Senhor, o maior Senhor. E como pode alguém que serve Jesus ser triste? Não é congruente, não tem condições de quem segue Jesus ser triste. A gente tem que ser alegre, não significa que eu não tenha problemas. A minha vida não é cor-de-rosa, mas eu tento demonstrar essa felicidade de servir a Jesus, embora reconhecendo todas as minhas imperfeições e as declarando para vocês que ainda sou uma falsa profeta, porque não consigo pôr em prática tudo aquilo que eu sei que eu deveria fazer. Mas a conversão se dá no caminho, né? Caminhando a gente vai aprendendo, a gente vai se melhorando. Então, eu gostaria que vocês levassem
o que eu falei para a vida de vocês, pensassem em qual é a posição que vocês estão ocupando. Pode guardar para vocês, não precisa contar para ninguém. Se você é filho pródigo, se você é o filhinho bom, se você é o bom samaritano, guarde para você. Se você já está nessa altura, tenha humildade, porque nem nosso Chico, nem nosso Francisco de Assis, nem nosso Kardec, nem todos os missionários se consideravam dignos de ser louvados como um missionário. Bom, que a gente agora vai entrar no Natal, no Ano Novo, e que a gente tenha muita esperança de um ano melhor. Eu tenho certeza que será, porque cada vez a ciência está um passo à frente resolvendo os problemas, e nós conseguimos vencer esse grande desafio que foi o início da pandemia, o meio da pandemia, e nós estamos chegando realmente no fim dessa pandemia, e que a gente possa ter saído transformado, que nós possamos ter nos abastecido nesse tempo que nós ficamos em casa, de boas obras, de boas leituras, de boas palestras. Eu não consigo ficar um dia sem assistir palestra. Aliás, eu não assisto uma, assisto 2, 3. Eu não posso fazer um serviço manual, do qual eu não preciso estar presente, porque aquilo eu faço manualmente. Então eu digo, eu preciso estar ocupando a minha cabeça, porque isso eu faço no automático. Quantas coisas nós não fazemos no automático? Então eu tenho que aproveitar o tempo é muito importante. O que nós estamos fazendo do nosso tempo aqui, cada segundo vai contar para que a gente chegue lá com as mãos cheias de obras, porque são as nossas obras que vão contar, e a principal que nós fizemos de nós mesmos. Essa é a principal obra que nós vamos ter que dar conta. Então, gente, no final do ano, antes do relógio bater meia-noite, antes de manhã, enquanto não chegou a família, pega um caderninho e anota tudo que vocês querem para o ano que vem melhorar enquanto pessoa. Porque muita gente faz essa lista dos bens materiais, das viagens que querem fazer, mas ninguém faz o que eu preciso melhorar em mim, para deixar de ser um falso profeta encarnado e depois não desencarnar e virar um falso profeta desencarnado da erradicidade. Então, a escolha é sempre nossa, que nós possamos fazer o melhor, que nós possamos entender que ser espírita é querer a melhoria dia a dia, é cair 1000 vezes e levantar 1001 vezes, que é isso que a gente está aqui fazendo. Bom, muito obrigado pela paciência de vocês, pelos seus ouvidos, e que o ano que vem nós estejamos juntos novamente, com a graça de nosso Senhor Jesus. Muito obrigada.